Reverendíssimo Padre João Carlos, diretor dessa casa, os diáconos Crispim Darlan, os religiosos que aqui vivem, os que estão visitando, também seminaristas, queridos irmãos e irmãs, eu dizia no início da missa que hoje que celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, a igreja não quer ficar aqui desvendando em que consiste esse mistério, um só Deus, três pessoas. Não é esse o objetivo. Mas o objetivo é render graças e adorar a este Deus, que é amor, que é comunidade e que é família. Um Deus que se revela, que se mostra. Adorar este Deus como o Senhor da nossa vida. Ao mesmo tempo que a igreja nos convida a voltar um coração de adoradores a esse Deus que se revela, que se mostra, também é tentar perceber na liturgia de hoje, quem é esse Deus que se mostra, que se revela? Porque o Deus que nós conhecemos, nós só podemos conhecê-lo porque Ele se deu a conhecer, porque Ele se mostrou, Ele se revelou. Caso contrário, nós não teríamos como conhecê-lo. É um Deus que se revela, é um Deus que se mostra. Mas como que Ele se mostra? Como que Ele se revela? A gente vê ao longo da história tantas caricaturas que damos a Deus, mas qual que é o verdadeiro Deus? Esse é um grande mistério. E terceiro ponto, que a liturgia nos convida hoje, ao reconhecermos como Senhor da nossa vida, é voltar o nosso coração. Deus espera de nós uma resposta. Deus espera de nós uma resposta. No Evangelho, Jesus diz o seguinte: Ele não veio para condenar o mundo. Deus não condena, Deus somente salva. Mas a diferença consiste, conforme está no final do Evangelho, na nossa resposta. A salvação nos é oferecida gratuitamente, nos é dada gratuitamente, que Jesus conquistou uma vez por todas para cada um de nós. Mas Ele espera de nós uma resposta. Eu posso acolher essa salvação ou não acolhê-la. Mas quem é esse Deus que nós adoramos? Quem é esse Deus que nos deu a vida? Quem é esse Deus que é trindade? Deus, queridos irmãos e irmãs, Ele não é solidão, Deus é comunhão. Deus é comunhão que se dá nas três pessoas. Ali mostra a comunhão. Por isso que nós olhamos, é um Deus que é amor, é um Deus que é comunidade, é um Deus que é comunhão, é um Deus que é família. Para entendermos um pouco a primeira leitura, vocês conhecem, vocês sabem que para o povo hebreu do Antigo Testamento, eles acreditavam que o alto da montanha era o lugar de encontro com Deus. Ali morava Deus. Isso estava no ideário deles. Então, continuamente, eles subiam até a montanha para rezar. A primeira leitura de hoje, nós temos que entender um pouco o contexto anterior. A uma certa altura, o povo de Israel, que estava caminhando pelo deserto ali 40 anos, guiado por Moisés. A uma certa altura, Moisés subiu até o Monte Sinai para rezar. E ali Deus deu a Moisés as tábuas dos 10 mandamentos. Só que Moisés ficou um tempo ali, ele demorou para descer. Só que quando ele desceu, o que aconteceu? O povo, como ele demorou, o povo havia construído um bezerro de ouro. O povo foi infiel a Deus, a Javé. E aquilo irritou muito Moisés. O que Moisés fez? Quebrou as tábuas. Aquela irritação, porque viu a traição, a dureza de coração daquele povo, que Javé libertou do Egito, que Javé conduziu pelo deserto. De repente, aquele povo traiu Javé, traiu Deus. Mas depois de um certo momento, Moisés, vendo o povo pedindo, conversando com Moisés, Moisés quis voltar até Deus e interceder por aquele povo. A primeira leitura de hoje está nessa parte, quando Moisés volta até Deus e intercede na presença de Deus, e intercede pelo povo. E aí, claro, que Deus dá uma segunda vez as tábuas. Só que na primeira, Deus dá as tábuas. Agora, nessa segunda vez, Moisés leva umas tábuas em branco e Deus ali escreve segundo o texto. Mas o que eu quero destacar? Eu quero destacar um ponto importante. O texto, quem prestou atenção na primeira leitura, diz o seguinte: conforme Deus havia dito para Moisés, ele levantou-se e subiu ao monte Sinai. E Deus desceu. Olha que bonito.
o encontro se dá em dois movimentos. O encontro aconteceu com dois movimentos. Quais foram os dois movimentos? Moisés que sobe e Deus que desce. Deus desce até nós. Deus vem até nós. Queridos irmãos e irmãs, hoje Deus não precisa mais descer até nós. Ele já desceu, Ele já mora aqui. Deus armou sua tenda no meio de nós. Deus que nós acreditamos é Emanuel, é um Deus conosco. E a forma mais radical dessa descida de Deus se deu na encarnação do Verbo Jesus Cristo. Quando João, no seu prólogo, no Evangelho de João, começa dizendo: no princípio era a palavra estava em Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne. Ou seja, Deus já desceu. Isso é um movimento, a iniciativa é dele. Deus não é um Deus distante, é um Deus que está aqui. É um Deus que está em nosso meio. É um Deus que não foge de nós. Mas agora Ele espera de nós o nosso movimento, o de subir a montanha. Claro que esse gesto de subir a montanha aqui é simbólico. É o gesto que eu preciso dar uns passos concretos. Eu preciso também fazer alguma coisa, porque Deus fez o movimento dele. Eu também preciso me movimentar. Eu preciso ir ao encontro dele. Como que eu vou ao encontro dele? Toda vez que eu me coloco na presença de Deus, na oração, na Eucaristia, na leitura da palavra, na ajuda a um pobre, a um necessitado, numa obra de caridade que eu pratico, tudo isso é um movimento de encontro. A nossa vida, o nosso encontro com Deus, ele sempre se dá em dois movimentos, mas Deus já fez o dele. Mas eu preciso a cada dia também me movimentar. Aí sim, eu vou perceber quem é Deus. Eu vou conhecer quem é Deus, porque Ele se deu a conhecer. E aí a primeira leitura, ela é maravilhosa, porque ela diz que de uma nuvem, vocês sabem que a nuvem também tem esse sentido simbólico. Quando Jesus subiu com os discípulos até o Monte Tabor para transfigurar-se, fala que de uma nuvem saiu uma voz. A nuvem que caminhava sobre o povo de Israel, o povo judeu no deserto, significa a presença de Deus. Mas a nuvem, ela revela um mistério. Que mistério? A nuvem é um mistério de um Deus que se revela, que se mostra, mas é um Deus também escondido. Por quê? Nós sabemos que Deus está aqui. Nós sabemos que Deus é presença, mas nós não conhecemos o rosto de Deus. Nós não conseguimos dar o contorno no rosto de Deus. Então, a nuvem é esse mistério de um Deus que se mostra, de um Deus que se revela, de um Deus que se dá a conhecer, mas ao mesmo tempo Ele é um mistério, porque Ele é Deus. Nós só vamos compreendê-lo totalmente quando nos depararmos face a face com Ele. E aí vem a parte mais bonita da primeira leitura, quando fala que Deus passa à frente de Moisés, e Moisés diz: vós que sois um Deus, está aí no texto, bondoso, misericordioso, paciente, fiel. Meus irmãos e minhas irmãs, esse é o rosto de Deus. Esse é o rosto de Deus que nós acreditamos. Esse é o rosto de Deus que habita no meio de nós. Um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus paciente, um Deus fiel. É um Deus da comunhão, é um Deus do amor, é um Deus da misericórdia, é um Deus paciente conosco. Meu Deus, se Deus não fosse paciente conosco, quando alguém comete uma falha com a gente já perde a paciência. Imagina quantas vezes falhamos com Deus e Ele não perde a paciência. Por quê? Porque Ele é bondoso, porque Ele é misericórdia. É essa trindade. E aí Moisés intercede pelo povo. Senhor, eu sei que o povo é cabeça dura, mas olha pelo povo. Moisés intercede. Queridos irmãos e irmãs, pai, mãe aqui presente, nunca deixe de rezar pelo filho e a filha de vocês. Nunca deixe de rezar pelo nosso Brasil, nunca deixe de rezar pelas pessoas, por mais que elas sejam cabeça dura, por mais que elas não aceitam, não deixem de rezar. Veja a força de Moisés. Foi tão forte a oração de Moisés que Deus olhou pelo povo. Esse é o Deus que nós acreditamos. Um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus paciente e um Deus fiel.
A segunda leitura da missa de hoje, eu só quero destacar o último versículo. O último versículo nos mostra, vamos dizer assim, na Bíblia, eu vou dizer assim que é uma das formas mais concretas que nós podemos perceber, não mais concreta, que nós podemos perceber a invocação da Santíssima Trindade. É uma saudação que Paulo faz, que os primeiros cristãos já faziam e que nós fazemos até hoje. Quando o padre começa a missa, nós sempre começamos em nome de quem? Da Trindade. A oração é sempre em nome da Trindade. Depois o padre saúda, como que diz? A paz do Senhor Jesus, o amor do Pai, a força, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Está na segunda leitura da missa de hoje, quando Paulo termina dizendo, olha, ele termina assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. É uma saudação bíblica. E aqui está a Trindade. É a presença da Trindade. Queridos irmãos, nós rezamos para a Trindade. Nós vivemos, adoramos a Trindade. É o amor de Deus, é a graça de Jesus e é o dom do Espírito Santo. E para terminar a minha reflexão, aí nós vamos para o Evangelho. O Evangelho vem a segunda parte da minha reflexão. Deus se mostra, Deus se dá a conhecer, Deus não condena ninguém. Está aqui no Evangelho, vocês leram? Eu não vim para, desculpa, eu pego e devolvo, né? Mas até aqui quando ele diz, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Deus é salvação. Ele nos revelou lá no Antigo Testamento, misericordioso, bondoso, paciente, fiel. Mas aí vem o nosso compromisso, que está na segunda parte do Evangelho de hoje. Quem crê não é condenado, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus é só salvação. Deus não condena. Mas na minha vida, no meu caminhar, nessa resposta, nesse subir a montanha, eu posso acolher essa salvação, ou eu posso me afastar dessa salvação. Não é Deus que me condena. Deus é salvação, mas eu vou me afastando. Eu vou me afastando e com isso eu vou perdendo essa salvação que Deus conquistou para mim. Essa salvação que eu busco quando eu subo a montanha, para rezar, para que eu me coloque na presença de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, essa é a solenidade da Santíssima Trindade. É um Deus comunhão, é um Deus amor, é um Deus vida, é um Deus família, mas que espere também que nós possamos viver essa comunhão entre nós. Essa comunhão que deve se concretizar nos nossos relacionamentos, na nossa vida e na nossa fraternidade e compromisso. Porque Deus é comunhão, Deus não é solidão, Deus é família. E assim Ele quer que vivamos. E Ele espera de cada um de nós uma resposta, acolher essa salvação. Moisés, na primeira leitura, diz o seguinte: quando ele colocou-se na presença de Deus, ele prostrou-se por terra, ele adorou. Ele reconheceu. É isso que a igreja nos convida hoje, a reconhecermos a este Deus que mora no meio de nós, que habita em nós. É um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, é um Deus paciente e é um Deus fiel.